Evangelho de Lucas 19, 1. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Nesse início do texto, nós vimos aqui algumas características que descrevem Zaqueu, né? Nós sabemos qual a profissão dele, que é chefe dos publicanos. Nós vemos que ele tem uma situação financeira boa, que diz que ele era rico. E sobre a limitação, porque quando a palavra diz aqui que ele era de pequena estatura, pela palavra destacar isso, ele era baixinho, bem baixinho mesmo, então isso sendo uma limitação dele. Mas uma das principais características que nós vemos aqui em Zaqueu está em muitos de nós. E se nós estamos aqui hoje, é que nós temos essa mesma característica de Zaqueu, que era, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria estar na presença de Jesus. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus aqui, tanto que ele sabia, né, quem era, sabia que ele estaria ali na cidade. Soube onde estava e foi tentar vê-lo de alguma forma. Hoje, irmãos, nós sabemos onde o Senhor se encontra, mas muitas vezes nós colocamos os nossos problemas e as nossas limitações na frente dessa nossa vontade de querer estar. E às vezes nós pensamos assim: será que nós estamos tão prontos como Zaqueu em querer estar na presença de Jesus, a ponto de ultrapassarmos as nossas limitações? Ele era baixinho, tinha toda uma multidão ali em volta de Jesus, né? Ele queria ver, o que ele teve que fazer? Subiu numa figueira brava. Aí nós olhamos assim e vemos, e essa multidão que estava em volta? Esses problemas que às vezes surgem diante de nós para que nos impeçam de vermos o Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Quem enviou essa multidão? O Senhor? Deus enviou às vezes aquelas multidões para quê? Para nos fortalecer, para que nós tenhamos mais perseverança e possamos ultrapassar até as nossas limitações, as nossas dificuldades? Ou foi o inimigo que coloca às vezes essas dificuldades, porque sabe, opa, se Zaqueu chegar ali na presença do Senhor, vai haver conversão. Existem as duas formas e nós devemos jamais, indiferente sendo o Senhor ou o inimigo colocando, quando nós estamos determinados em buscar a presença de Deus e estar na presença, ouvir a direção, de modo algum, qualquer dificuldade dessa deve nos impedir de estar buscando o Senhor, da mesma forma que não impediu Zaqueu aqui de estar na presença e buscar. E continuando aqui no versículo 5 diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, Jesus chegou naquele lugar olhando para cima. Porque o Senhor já chegou nesse lugar, chegou em Jericó, olhando para cima. Já que tinha uma multidão. Onde Jesus, em todas as passagens que havia multidão, era a gente gritando de um lado: Mestre, Mestre, Filho de Davi, Senhor. E por que o Senhor chegou ali olhando já para cima? Porque em Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ali estava um homem que estava buscando verdadeiramente o Senhor. Ele estava pronto a superar as dificuldades, a passar por cima de limitações dele para estar chegando até o Senhor, na presença do Senhor. E às vezes, irmãos, nós
Cai uma chuvinha quando vai dando 7 horas e a gente não vem. Às vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor e alguém liga, dá alguma notícia, nós já nos desanimamos e não vemos que tem as armadilhas do inimigo nos impedindo de chegar. E Deus está atento, o Senhor está atento para quem realmente está com o coração voltado para estar buscando Ele. E Ele ainda diz aqui, né? Desce depressa, né? Por que Ele falou desce depressa? Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa antes que essa multidão toda que está aqui comece a te desanimar. Antes que essa multidão que está aqui toda aqui em volta comece a te impedir de você se achegar a mim. E o capítulo 6 diz, e apressando-se, sinal que Zaqueu ouviu e já obedeceu, né? E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ouviu o Senhor olhou para ele, viu e falou, desce depressa. E ele se apressou e desceu, sinal que ele já obedeceu o Senhor. E aqui fala que a multidão murmuravam, todos os que estavam ali murmuravam. Então aqui já deixa claro que aquela multidão de pessoas tinha sido enviado também pelo inimigo. Por quê? Porque começou a falar o quê? Olha, acusar. Ele é pecador. O Senhor vai murmurar. Olha, Jesus vai entrar na casa de um pecador. Ele era o quê? Ele era chefe do publicano. Os chefes dos publicanos normalmente eram pessoas que iam cobrar impostos, né? Então, o povo ali via, ele era um homem público, ele era chefe e era rico, então ele era conhecido ali na cercania, né? E o pessoal olhava, ele aceita propina, ele rouba os pobres. Né? Então, quando Jesus falou, desce, porque o Senhor já sabia que ia começar todo aquela murmuração, aquelas coisas falando dele. Poderia até ser verdade o que estavam falando. E olha o que acontece aqui no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, levantando-se aqui, irmãos, olha, o Senhor, ele está lá em cima da figueira, o Senhor fala, desce depressa, ele desceu. Se fala levantando-se Zaqueu, ele estava prostrado diante do Senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se todas essas coisas que estão falando de mim aqui, Senhor, for verdade, eu vou restituir. Se tudo que eu tenho foi roubado por algum imposto ou por alguma coisa que eu fiz para alguém, eu vou restituir. O que aconteceu nesse momento com Zaqueu? Zaqueu, ele se arrependeu da avareza. Ele se livrou nesse momento, quando ele entrou na presença de Deus. E as pessoas que estavam em volta dele, estavam acusando, ele já de cara. Como em Êxodo, dá um pulinho rapidinho, em Êxodo 22:1. Porque ele era publicano, então ele era conhecedor da lei. Êxodo 22:1 diz, se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Teria que restituir. Quem roubava tinha muitas coisas a estarem repassando, e aqui fazia parte da lei isso. Então ele já sabia, é como se nesse momento ele acabava de estar se declarando realmente culpado de tudo que estavam acusando ele. E ele se arrependeu nesse momento e fala, se eu fiz isso mesmo, eu vou restituir. Se eu realmente roubei os pobres, metade, ele já fala, metade do que eu tenho já vou dar para os pobres. Ele nesse momento, na presença de Deus, ele se arrependeu da avareza. E no versículo 9, o Senhor diz, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Irmãos, no momento aqui em que Zaqueu está na presença do Senhor, se arrepende, fala que vai restituir, que vai devolver, que ele perdeu isso, Jesus olha para ele e você vê que ele não pede nada, ele não fala, Senhor me cura, Senhor me liberta, Senhor me salva. No momento em que ele fala que vai restituir, que vai dar metade para o pobre, o Senhor fala, hoje houve salvação nessa casa, porque o Senhor viu a forma com que ele estava buscando. E da mesma forma, irmãos, acontece conosco quando Deus vê o nosso esforço, nossa dedicação, quando a gente supera dificuldades para estar na presença de Deus, né? Jesus, você vê aqui que ele fala, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A avareza e o amor aqui, às riquezas, tinha feito com que Zaqueu se afastasse, ele estava longe da salvação. Ele não tinha o Senhor, essas outras coisas estavam na frente na vida dele. Mas nesse momento, na presença do Senhor, ele perdeu, ele deixou de fazer parte disso. E o Senhor falou, trouxe salvação à casa. Eu estou vendo a forma com que você está me buscando. Quando nós entramos na casa do Senhor, buscando ao Senhor, é a mesma coisa. É como se o Senhor passasse assim, olhando, quem está me buscando? Quando o Senhor entrou em Jericó, olhando assim, tem alguém, e olhando já para cima, ele sabia que tinha alguém ali buscando ele com todo amor, com todo fervor, querendo mesmo a sua presença. E quando nós vemos na casa do Senhor, o Senhor vê a mesma coisa. Quem dos meus filhos estão aqui na minha casa me buscando com tanto amor, com tanta dedicação? E quando o Senhor vê um coração ali, adorador, verdadeiro buscador, ele fala, hoje houve salvação. E hoje há salvação aqui nas nossas casas, irmãos. Hoje há salvação, hoje há cura, há libertação, porque nós passamos muitas vezes por dificuldades, mas nós estamos aqui. Até, assim, eu lembrei assim, quando eu morava, né, no Savoy, para vir para cá eram 19 quilômetros. Olha, o Senhor é testemunha de quantas coisas aconteciam para eu vir aqui. E o meu chamado era para estar ouvindo a palavra do Senhor aqui, onde eu comecei, na igreja onde eu comecei a ouvir a palavra, onde começou a minha conversão, e ainda, né, um pouquinho por cada dia mais eu tenho me convertido, e glória a Deus por isso. Era do ladinho, era pertinho da minha casa, mas o Senhor falava comigo aqui. Quantas dificuldades, carro quebrava, acontecia alguma coisa na empresa, não conseguia sair no horário. Quantas vezes furou o pneu, eu larguei o carro no meio do caminho e falava, eu vou de qualquer jeito, mas eu vou, deixei o carro. Porque era tão assim, forte, que mostrava-se que eram impedimentos. Eu falava, eu vou lutar contra isso. E a gente passa, e a gente vê tantas outras pessoas, né? E às vezes não superam esses limites e às vezes dão desculpinhas, né? O paralítico de Betesda, que não era paralítico, né, que estava lá, ele estava ali, estava aguardando chegar, estava ali e colocava um monte de desculpa, ninguém me coloca ali, ninguém faz isso. E às vezes não recebe, não consegue entrar na presença do Senhor e coloca várias desculpas. E Zaqueu, irmãos, Zaqueu, ele superou a limitação da altura. Ele buscou, ele ultrapassou, ele não se importou com o que começaram a falar para ele, porque a multidão começou a murmurar e acusá-lo de pecador, e ele obedeceu ao Senhor, estava na presença do Senhor, e no momento em que ele se desfez da avareza e do amor às riquezas, o Senhor levou a salvação para a vida dele e para a vida dos familiares dele. E, irmãos, principalmente quando a gente quer realmente aqui olhar, estar na presença do Senhor, e quem, irmãos, superou dificuldades, passa pela multidão, e quem se arrepende dos maus caminhos, o Senhor se faz presente na vida das pessoas. O Senhor traz salvação à vida de todos aqueles que o buscam verdadeiramente. Amém?